Bom dia, pessoal! Hoje, na nossa última aula, a gente vai abordar o envenenamento e a intoxicação. Eu coloquei alguns tipos de picada, de mordida, para vocês terem a noção de como proceder. E aí a gente vai falar sobre as picadas de abelha, vespa, vespões e formigas. Essas picadas, as picadas de abelha, de vespa, todas elas geralmente causam uma dor, uma vermelhidão na pele, um inchaço e uma coceira. E aí as reações alérgicas delas não são muito comuns, mas elas podem se tornar sérias. Então os ferrões eles devem ser removidos e os sintomas podem ser aliviados com um creme ou algum tipo de pomada. E aí as picadas de abelha, vespas e vespões, eles causam imediatamente em uma área vermelha, inchada. E por algumas vezes, ao longo de cerca de 1 centímetro, elas ficam com prurido. E algumas pessoas, a área inflamada, ela atinge um diâmetro de até 5 centímetros por aproximadamente uns 2 a 3 dias. Então, esses edemas, eles são confundidos algumas vezes com uma infecção, uma situação que raramente ocorre após a picada de uma abelha. E aí as reações alérgicas podem causar erupções cutâneas, coceira generalizada, respiração sibilante e dificuldade para respirar. Já as formigas do tipo de fogo, ela costuma originar imediatamente uma dor e uma área fica vermelha e inflamada. Os sintomas eles desaparecem num período de 45 minutos. Nesse momento, forma-se uma bolha, que ela se arrebenta durante uns 3 a 2 dias. E habitualmente a área fica infectada. Em alguns casos, em vez de uma bolha, ela forma uma área vermelha e inflamada. E aí causa um prurido. A gente tem a presença do pus. Alguns nervos isolados, eles podem ficar inflamados e convulsões podem ocorrer em pessoas que têm um grande número de picadas. E aí o tratamento, a gente tem a remoção dos ferrões, a gente tem um tratamento da pele por medicamento via oral, para reduzir a dor e o inchaço, os anti-inflamatórios, a injeção de epinefrina, para reações alérgicas, às vezes a desensibilização para a prevenção das reações alérgicas. Então, a abelha, ela pode deixar o seu ferrão na pele. O ferrão, ele deve ser removido o mais rápido possível por raspagem ou por uma extremidade fina, como uma faca de mesa fina, se for em casa, a gente pode estar utilizando. A aplicação de um cubo de gelo envolvido em um plástico ou um pano fino pode ser colocado sobre a picada para assim reduzir a dor, juntamente com o uso de anti-inflamatório e a utilização de cremes e pomadas que contenham um antihistamínico, um analgésico ou um corticoide. E aí, com a combinação desses medicamentos, a gente tem a desinflamação mais rápido. As reações mais graves, elas são tratadas nos hospitais com epinefrina, líquido intravenoso e outros tipos de medicamento. Pessoas alérgicas devem carregar consigo uma seringa previamente com epinefrina, e isso de acordo com a receita médica, para poder assim bloquear as reações anafiláticas ou as reações alérgicas. E aí a gente tem que ter esse cuidado, porque uma pessoa com a reação alérgica à picada de uma abelha, ela pode ocasionar a morte. E aí a gente tem as picadas de centopeia e milipédes, que são algumas das maiores centopeias podem infligir uma picada dolorosa que causa um edema, uma vermelhidão na pele. Raramente os sintomas eles duram mais de 48 horas. A milipédes elas não picam, porém elas secretam uma toxina
irritativa, né? Que causa um ardor e uma coceira na pele. E principalmente ao esfregar acidentalmente os olhos. E aí com isso vai causar um vermelhidão, um inchaço, uma dor conjuntiva ou uma córnea, ou da córnea, né? Então a aplicação de cubos de gelo envolvido no plástico ou um pano fino é o essencial para poder dar uma aliviada na dor. As secreções toxinas da milipedes devem ser eliminadas pela pele através da lavagem abundante com água e sabão. Então, se ocorrer uma reação cutânea, deve ser aplicado o uso com corticoides. E aí, as lesões elas devem ser imediatamente lavadas com água, certo? Para poder a gente estar tirando o máximo possível desse conteúdo toxínico. E aí a gente tem as mordidas por lagartos. Os dois únicos lagartos que são conhecidos como venenosos é o lagarto de conta e o monstro de Gila. Então, o lagarto de conta está presente no México. Os lagartos de Gila é encontrado na Arizona, em Sonora. E aí os venenos desses lagartos têm um conteúdo e efeito bastante parecido com algumas serpentes venenosas. Mesmo quando os sintomas tendem a ser bem mais graves e tentada não constitui um risco mortal, ao contrário de maior parte de serpentes. Então, esses dois tipos de lagartos prendem com firmeza quando mordem e introduzem um veneno na vítima pela mastigação, em que em vez de o injetarem através das presas. Então, pode ser difícil de soltar esses lagartos. Entre alguns sintomas comuns, como dor, inchaço, a descoloração na região em torno da dentada, assim como os linfonodos inchados, as pessoas afetadas podem ficar fracas e transpirar abundantemente. Elas podem ter uma sede excessiva, uma dor de cabeça e uma sensação de zumbido nos ouvidos, que é o acúfeno. Então, nos graves casos, é possível que ocorra uma queda de pressão arterial. E aí tem várias sugestões de remover esses lagartos. Forçá-lo a abrir a mandíbula utilizando tenazes, colocar uma chama sobre o pescoço do lagarto, submeter o lagarto ou a presa ou membro preso em água. E aí, depois que o lagarto se soltar, algumas vezes permanecem fragmentos do dente na pele, os quais devem ser retirados. E o tratamento dos problemas de pressão arterial baixa ou coagulação sanguínea é semelhante aos das dentárias das serpentes venenosas. E não existe um antídoto específico. E aí a gente tem as picadas de aranha. Eu coloquei a viúva negra e a castanha para vocês. Praticamente as aranhas elas são venenosas. Contudo, na maioria das espécies tem presas curtas e frágeis demais para atravessar a pele humana. As aranhas castanhas, elas encontram-se no meio oeste, em parte do sudeste. Então, não nos estados costeiros e fronteiros canadianos, né? Exceto quando importadas juntamente com vestuário ou bagagem. As viúvas negras elas podem ser encontradas nos Estados Unidos, embora algumas tarântulas sejam consideradas perigosas. Suas lesões não são sérias. E aí a gente tem a picada de uma viúva negra, ela costuma causar uma dor aguda, semelhante a uma picada de agulha, seguida de uma dor surda, que por muitas vezes provoca um inchaço na zona que foi atingida, né? Então, ocorre igualmente com a cãibra e uma rigidez muscular. E aí pode ser intensa e surgir no abdômen ou nos ombros, nas costas ou então nos peitos também.
Outros sintomas podem incluir como enjoo, vômito, sudorese, inquietação, ansiedade, dor de cabeça, a queda e a inflamação das pálpebras. E aí a gente tem que estar ciente desses sintomas para poder saber identificar. A picada do aranha castanha, gente, essa que eu estava dizendo era a viúva negra. E aí a picada da aranha castanha, ela pode provocar pouca ou nenhuma dor imediata, mas ao fim de 1 hora provoca uma dor na região em que foi picada. Ao redor pode ser intensa e afetar uma totalidade da zona ferida. Ela também pode se tornar avermelhada e contínua e apresentar uma coceira. Assim como o restante do corpo também pode apresentar uma coceira. E aí a gente tem que saber identificar a aranha para poder ter uma avaliação do médico melhor. A gente tem que fazer a limpeza da ferida e a aplicação do gelo. Nunca a aplicação do gelo diretamente em contato com a pele, porque isso vai queimar. Para algumas mordidas de viúva negra, medicamento para aliviar a dor e algum antídoto. E aí as mordidas de aranha castanha, às vezes é feito um reparo com a cirurgia da ferida. As medidas de primeiros socorros pode tratar com uma medida de aranha que inclui limpar a ferida, aplicar o gelo, colocado em um saco plástico ou envolvido em um pano. E aí, com isso, a gente vai conseguir reduzir a dor. E se a mordida estiver localizada em uma extremidade, a gente eleva o local da ferida. E aí, eu coloquei a foto para vocês. E a gente tem a mordida por cachorro. E aí a gente sabe que um cachorro ele pode apresentar-se o mais dócil possível, porém a gente tem que ter esse cuidado. E aí quando uma pessoa ela é mordida por um cão, a gente deve pensar logo no risco de contaminação pelo vírus da raiva. E aí a gente tem que ver todo o histórico desse cachorro, se as vacinas deles estão em dias. Mesmo estando em dias, a gente tem que ter esse cuidado e a gente tem que ir para a unidade de saúde para poder ser vacinado com a vacina antirrábica, tá certo? E aí, atualmente, a raiva não é a principal mordida por cães, pois ela é uma doença rara, considerada hoje em dia. As complicações mais frequentes diante de uma mordida de cães é a infecção bacteriana, que pode ser causada pela lesão de um trauma da pele, do músculo, dos vasos, dos nervos ou dos tendões. E aí a gente tem que ter essa preocupação. Dependendo da raça do cão, as mordidas podem ser basicamente 3 tipos de lesões: a perfuração, a dilaceração ou esmagamento. Os 2 últimos de mordidas são aqueles que possuem o maior risco de causas lesões graves em estruturas internas, inclusive uma fratura óssea ou que deixam uma cicatriz permanente na pele. Já as mordidas penetrantes têm como maior risco de complicação a contaminação de ferida e o desenvolvimento de uma infecção bacteriana na pele. Então, qualquer mordida de cachorro pode provocar uma infecção, mas a ferida penetrante são as mais perigosas, por elas inocularem bactérias naturais da boca do cão profundamente na pele, o que é mais difícil de limpar. E aí a gente tem a transmissão da raiva, que a raiva é uma doença de origem viral que possui uma taxa de mortalidade de praticamente 100%. Não há um tratamento eficaz, mas há a profilaxia, a prevenção.
Então, a raiva ela é transmitida através da saliva do cão e a mordida é o principal meio de inoculação dessa saliva infectada no organismo humano. Então, a gente tem que ter cuidado o máximo possível. Nos cães, o tempo máximo de evolução da doença, desde o aparecimento do vírus da saliva até a sua morte, é de apenas 10 dias. Então, quando alguém é mordido por um cão, a gente indica a observação desse animal por até 10 dias. Se o animal não adoecer nesse intervalo, é porque ele não está contaminado. Não estava contaminado no dia da mordida. Então, não há com isso um risco em que o paciente vá contrair a raiva, mesmo que o cão não esteja com as vacinações em dias. E aí a gente tem os passos para seguir quando um cachorro vier a morder um paciente. Então, a gente tem que limpar a ferida o mais rápido possível com água corrente e o sabão por pelo menos uns 5 minutos. Se houver um sangramento, a gente tem que fazer a compressão desse sangramento até que a gente tenha o estancamento dele. E aí a gente tem que ter todo esse cuidado com as mordidas de cachorro, tanto de rua como de casa. Às vezes a gente diz assim, não, mas o cachorro é de casa, não tem problema, ele tá com as vacinas em dias. Mesmo assim, a gente tem que ter cuidado em relação a isso. E aí eu trouxe alguns tipos de cobras peçonhentas. No slide seguinte, eu vou mostrar a vocês como identificar uma cobra peçonhenta ou não. Aí eu trouxe a jararaca, a cascavel, a surucucu e a cobra coral, a verdadeira e a falsa. Existe uma diferença como vocês podem ver nessa imagem, tanto a cor como o jeito que é as listrazinhas dela. O formato dela é diferente da verdadeira e da falsa. E aí a jararaca, ela é encontrada em todo o país. Todas elas são peçonhentas. E aí existem muitas espécies de jararaca. A variação no padrão das escamas e no tamanho pode variar muito, de 70 centímetros a 2 metros de comprimento. Geralmente o corpo tem tonalidades de bege, com algumas marcações em forma de X, em preto ou marrom, e há uma variação no padrão geométrico e nas cores. E aí a picada causada por uma dor imediata causa uma dor imediata depois da picada, um inchaço no local e às vezes apresenta umas manchas arroxeadas e um sangramento pelos orifícios da picada. E aí pode ocorrer ainda o sangramento bucal nas gengivas e se buscar um atendimento não for rápido, a vítima ela pode expelir sangue até pela urina. E aí a gente deve levar as complicações como insuficiência renal ou a necrose no local da picada. E aí a gente tem a cascavel, que popularmente ela é conhecida por ter um chocalho no final da cauda. São encontradas em toda a América, principalmente nas regiões secas, nas áreas pedregosas e arenosas. Então a cascavel só ataca se ela se sentir ameaçada. Principalmente ela usa esse chocalho para poder afastar esses predadores. E aí a cascavel costuma ser fácil de ser identificada, pois ela possui esse chocalho, característico dela na cauda, que é agitado quando ela se sente ameaçada. E aí os gúseos, eles podem produzir o som característico de um chocalho. E aí, na picada de uma cascavel, a gente tem a sensação de formigamento no local da picada, a dificuldade de manter os olhos abertos, a visão turva ou dupla, dores musculares seguidas de contrações musculares generalizadas
e a urina ela apresenta-se escura. Temos a surucucu, que são as cobras da América Latina. Ela pode chegar até 4 metros de comprimento. São encontradas principalmente na Amazônia e em algumas áreas da Mata Atlântica, do Pará ou até no norte do Rio de Janeiro. Então, os acidentes causados por cobras do gênero da surucucu, elas são chamadas de acidentes laquéticos. No Brasil, eles são raros, já que essas cobras costumam habitar em zona com não muito povoamento. E aí, a surucucu, ela tem o corpo amarelado ou alaranjado, com desenhos escuros ou pretos bem marcados. É possível identificar ela também pela cauda, pois possui escamas eriçadas, diferente da cascavel, que não tem gúzios, que é o chocalhozinho, mas é capaz de emitir os sons, esfregando contra as folhas em pequenos ossos que possui na extremidade da cauda. Então, ela pode produzir esse som, porém não é igual a cascavel, devido a ela ter esse chocalhozinho. E aí, quando tem a picada de uma surucucu, elas são iguais às dos acidentes com a jararaca, com a dor, o inchaço no local, as manchas arroxeadas, o sangramento pelos orifícios da picada, o sangramento bucal, na gengiva, né? E também na urina. Além do que já havia sido descrito, esses tipos de cobra peçonhenta pode causar ainda vômito, diarreia, queda de pressão, podendo levar até a morte se o atendimento não for feito imediatamente. E a gente tem a cobra coral verdadeira, né, que é uma espécie extremamente venenosa. Suas cores características identificam muito a sua identificação por ser a cobra coral verdadeira. São cobras de hábitos noturnos que costumam se abrigar sobre as folhas, os galhos, as pedras, os buracos ou dentro de troncos em decomposição. Não são agressivas, só atacam quando se sente ameaçada e seu veneno é forte, tendo uma ação muito rápida. Então, a cobra coral, ela apresenta uma coloração em anéis vermelhos, pretos e brancos ou amarelos em sua circunferência, né, em torno dela. Para a identificação se a cobra é verdadeira ou falsa, a gente tem uma regra bem facilzinha. Na coral verdadeira, os anéis vermelhos não encostam nos anéis pretos. Sempre há um anel branco ou amarelo entre essas duas cores. Já na falsa, o vermelho encosta no preto, como vocês podem ver nessas duas fotos aí. E aí a gente lembra que a cobra coral falsa não é peçonhenta, mas a verdadeira ela é. E aí os sintomas após uma picada, a gente pode apresentar-se com uma visão turva ou dupla e aspecto sonolento. E aí a gente tem que ter o maior cuidado. E aí, quando a gente for picado por uma cobra venenosa, a gente deve lavar imediatamente o local apenas com água e sabão ou soro fisiológico, manter o paciente deitado e o mais calmo possível para, na agitação, o sangue não se espalhar juntamente com o veneno. Manter o paciente hidratado, dando pequenos goles de água a ele, procurar o serviço médico o mais rápido possível. Se possível, a gente pode levar esse animal, vivo ou morto, para poder ter uma identificação mais rápida. E aí, o que a gente não deve fazer em um atendimento de primeiros socorros? Não devemos fazer a sucção do veneno, pois isso é mito. Então, a gente não deve chupar. Quando você for chupar o veneno, ele não vai sair, porque ele já está na corrente sanguínea, então não vai ter eficácia nenhuma. A gente não deve fazer o tourniquet ou o garrote quando a gente tem a picada de uma cobra. A gente não deve cortar o local da picada.
Não devemos colocar folhas, pó de café ou outra substância, porque a gente vai estar contaminando a ferida. Não oferecer bebidas alcoólicas e não dar nenhum tipo de medicamento a essa vítima. E aí eu trouxe aqui para vocês uma tabelazinha que a gente possa identificar quando a cobra é venenosa e quando ela não é. E aí a gente tem a cabeça chata quando ela é venenosa, triangular e bem destacada. Os olhos são pequenos, com a pupila em fenda vertical. E aí as escamas do corpo, elas são alongadas, pontudas e dá uma impressão de áspera. A cabeça, ela tem escamas pequenas e semelhantes à do corpo. A cauda, ela é curta e a afinidade é bruscamente, então ela se torna fina rapidamente. Quando elas são perseguidas, elas têm uma atitude de ataque. E aí, assim, com isso, a gente pode identificar uma cobra venenosa. As não venenosas, a cabeça ela é estreita, alongada e ela mal é destacada. Os olhos da não venenosa, elas são grandes, com a pupila circular. As escamas, elas são achatadas. E aí, a sensação dela é de liso, escorregadio. A cabeça com placas em vez de escamas. A cauda é longa e a afinidade dela vai gradualmente. Então, ela vai afinando lentamente, não é bruscamente igual uma venenosa. E aí, quando ela é perseguida, ela foge. Então, com isso, a gente vai poder identificar quando a cobra ela é venenosa ou não. E aí a gente tem os soros antiofídicos, né? Quando tem uma picada de uma cobra venenosa. O soro para o tratamento de um acidente com a cobra de cascavel é o soro anticrocatálico. E aí o soro com o acidente de uma jararaca é o soro antibotrópico. Já com a família das corais, é o soro antieláptico. Então, a gente tem esse sorozinho. Quando a gente não sabe qual foi a serpente que picou o paciente, a gente usa o soro polivalente. E aí, a gente tem que ter cuidado porque pode apresentar, assim como qualquer outro medicamento, os soros antiofídicos podem desencadear uma reação adversa após a sua aplicação. E aí é comum o relato de coceira, vermelhidão na pele, vômito, tosse e crise de asma, apesar de que isso é pouco frequente. Então, pode também ocorrer uma reação tardia, conhecida como a doença do soro. Ela surge de 5 a 24 dias após a administração do soro. E aí ela desencadeia a coceira, a febre, o aumento de glândulos, as dores articulares e até mesmo o comprometimento neurológico e renal. Então, a gente tem que ter o cuidado com essas reações após a utilização dos soros, após uma picada de uma cobra venenosa. E aí a gente tem o envenenamento e a intoxicação, que pode ser aguda, ocasionar quando ocorre que uma pessoa inala, entra em contato direto com a pele ou ingere algumas substâncias tóxicas. Então, a maior parte dos casos de envenenamento ocorre dentro de casa, envolvendo principalmente as crianças. O mais seguro é guardar os remédios, os inseticidas, produtos de limpeza, ou qualquer tipo de produto que venha a ser tóxico dentro de armários trancados. E aí, venenos também utilizados no ar,
como o raticidas, por exemplo, pode estar ocasionando também. Alimentos podem causar também uma intoxicação. E aí a gente tem a via de penetração, que pode ser a boca, ingestão de qualquer tipo de substâncias tóxicas, químicas ou natural. A pele em contato direto com as plantas de substâncias químicas tóxicas. As vias respiratórias, que é a aspiração de vapores ou gases inalados, né, como substâncias tóxicas. E aí a gente tem alguns sintomas com envenenamento por ingestão. A queimadura, a lesão ou mancha ao redor da boca são alguns sintomas. Odores incomuns da respiração, no corpo ou nas roupas da vítima do paciente. O hálito com odor estranho, a transpiração abundante, a queixa de dor ao engolir, a queixa de dor abdominal, náusea, vômito, diarreia, pode apresentar também convulsões. E aí a gente tem o envenenamento por contato, que pode apresentar manchas na pele, coceira, irritação nos olhos, dor de cabeça, a temperatura pode aumentar. E os sintomas por inalação, a respiração rápida, a tosse, a frequência com os olhos da vítima aparecer irritados. E aí esses sintomas gerais podem variar de acordo com o veneno inalado. O que é que a gente deve fazer em caso de intoxicação por contato, né, na pele? A gente deve lavar abundantemente o local afetado com água corrente. Se os olhos forem afetados, a gente deve lavar com água corrente durante uns 15 minutos e cobri-lo sem pressão com um pano limpo ou gaze e encaminhar esse paciente para a unidade de saúde. Nos casos de inalação, a gente deve remover a vítima para um local arejado e encaminhar ela para a unidade de saúde. Por ingestão, a gente não deve ocasionar o vômito, a êmese, né, que é o nomezinho científico. Então, a gente não deve provocar isso. Não devemos oferecer água, leite ou qualquer outro tipo de líquido e encaminhar o paciente com urgência para a unidade hospitalar, mais perto possível, tá certo? E foi isso, minha gente, nossa última aula gravada. Muito obrigada. Até uma próxima disciplina que eu venha a estar ministrando a vocês. A gente vai ver direitinho a questão das aulas práticas no próximo ano. E aí eu vou poder ver cada um de vocês. Então, meu muito obrigada por todo o carinho que vocês tiveram comigo. E até uma próxima.